Dentro dos maiores, a gente tem o mago. Então, todos os maiores, eles vão começar com o número romano, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui os menores. Os menores são números arábicos mesmo. Normais aqui, ó. Tá? Os maiores estão com o número romano. Então, a gente tem, do desenho do deck, o elemento. Né? Para quem não conhece a simbologia do deck, então isso aqui é uma carta com o elemento fogo. É um signo cardinal, símbolo de Áries, de acordo com a constelação, e o número romano. Então a gente tem aqui o mago, bem parecido com os arcanos que a gente tem, parecido com o Rider-Waite, com outros. Então assim, ele buscou as inspirações de outros decks também, de acordo com os estudos dele dos elementos. Uma coisa interessante é que quando você está na mandala, quando você desenha a mandala, o mago está olhando para o lado. E quando ele olha para o lado, olha quem ele vê. Ele vê o louco. Então ele começa a entender a jornada. Então ele inicia o que vem da energia do louco, né? A energia do louco, carta enumerada, Ouroboros, 0, número perfeito. Ele fica de fora da mandala, mas ele não é uma carta que fica fora da jogada, né? Para quem trabalha com os 22 arcanos, sabe a importância do louco nesse aspecto. Gostei bastante. Ele tem ali todos os elementos, tem o símbolo do infinito, tem o bastão, tem a vela. Aqui no caso não é um bastão, é uma vela que está acesa para os dois lados, então é o que marca o início. Ele tem todos os elementos ali sobre a mesa à disposição, tem as flores, né, que fala da questão da fertilidade, o início fértil. Então é muito bacana. Arcano 2 a gente tem a sacerdotisa, né? A gente tem a papisa, sacerdotisa, então ela aqui já tem outros elementos, assim, eu vou falar dos elementos que mais assim me chamam a atenção, porque vocês como oraculista, vocês sabem quais são os significados de cada elemento, né, que tem dentro de um deck, dentro de um arcano. Mas assim, são coisas muito sutis assim que eu super gostei. Por exemplo, a gente tem uma lua minguante aqui, bem aqui, ó, desenhadinha aqui, ó, como se fossem as ondas do mar aqui no litoral. Né? A gente tem a triluna aqui na testa da sacerdotisa. Então traz todo aquele mistério, né? Toda daquela parte de lado oculto, de lado da intuição, né? Principalmente aqui trabalhando na questão dessa região aqui do terceiro olho. Eu achei super bacana, a ideia é super legal. Aqui temos... Pessoal, pode deixar perguntas aqui no chat aqui que eu vou respondendo ao longo do caminho. Arcano 3 a gente está falando da Imperatriz. A Imperatriz aqui, ela está grávida, aqui está bem indicada aqui, uma gravidez, tem o bastão, com o símbolo de Vênus, a gente tem o escudo, né, bem parecido com os elementos. Aqui a gente tem os trigos, então, essa aqui é a carta que se refere a Deméter, né? A deusa da fertilidade. Então tem os trigos aqui representando a fertilidade, a fartura, as frutas aqui bem dispostas. Então tá uma carta bem colorida, tá uma carta bem bonita, bem legal. Número 3, né? Arcano 4, Imperador. Ao contrário do que a gente vê nos outros decks, geralmente o Imperador numa postura muito rígida, parado, geralmente de frente, alguns sentados em cima do trono, tem os elementos em si. Todos os elementos estão aqui, né? É o cara que está sempre preparado aí para qualquer desafio, né? Mas uma coisa interessante, né? O 4, quando a gente fala do número 4, a gente fala do número hermético, né? De um quadrado, literalmente, né? 4 lados, quadrado. E o autor aqui representa super bem, super legal aqui, ó. Tem um quadrado aqui, então aquela questão de base, né? Ele vê que tem a questão das colunas aqui também, né? Tem processo de construção aqui, tem como se fossem os impostos aqui, os saquinhos aqui.
Então, tem a rigidez, né? Tem o trono, tem as montanhas, então está bem representado também, gostei bastante. Hierofante. As chaves que geralmente ficam em outros lugares, as chaves estão aqui em cima da cabeça dele, né? A chave do conhecimento, a gente tem aqui livros, temos os dois personagens ali que estão sempre, na maior parte dos arcanos, sendo representados por duas pessoas, duas coroinhas, duas pessoas que estão recebendo algum tipo de conhecimento desse senhor aqui, né? Que ele traz como um pastor mesmo. Então tem aqui o elemento e bastante interessante. Vários elementos aqui de bastante estudo. Enamorados, bem bacana também. A gente tem bastante claro ali a questão das direções, né? Das escolhas, né? Das escolhas do coração. Esse aqui é o arcano desse ano, né? As escolhas do coração. Então é bem, e aí? Vou escolher ali, vou escolher aqui, né? A questão da dúvida. Então está muito bem representada. Também tem um anjo, tem o sol, né? Tanto o Éden quanto o inferno estão dentro do mesmo arcano. Então ficou muito bem representado também. Uma coisa bastante interessante aqui que tem bastante água, né? Tem bastante azul. Azul geralmente está ligado às emoções. Então tem água aqui, acaba trazendo para o lado emocional. Logo tem o símbolo de câncer aqui também, né? Câncer, aquela coisa bastante emocional. Arcano 7, o carro, a gente tem a diferença aqui. Temos uma mula e temos um cavalo, né? Na carruagem aqui. A zona de conforto está lá atrás, o céu iluminando a questão do foco. Temos as coroas, temos uma coroa, né? Aqui a questão do peito fechado, né? Tanto dos chakras cardíaco e plexo solar, esplênico aqui, estão completamente fechados. Então, é aquele controle, né, sobre a razão e a emoção, é o foco. E é justamente a paciência, a briga entre a emoção, né? A gente está falando de um símbolo de um signo de água e de um signo de fogo, né? Então, tem muitas vezes a gente... E aí? É a emoção ou é a razão que a gente vai colocar nisso daqui? Muito bem representada também, muito legal. Chegamos no arcano 8, então, como eu disse, no começo ele segue a mesma escola de Rider-Waite e alguns outros autores. Então ele considera, não segue Marcelli, não segue Oswald de Wirth, que consideram os arcanos 11 e 8 invertidos. Então ele usa aqui como Rider-Waite. Então a gente tem, ao contrário dos outros decks, que a gente tem geralmente um personagem principal, né, o protagonista, que nunca é o leão, né, por mais que seja uma carta de força, aqui tá rolando um namoro, né, tá rolando uma questão de conhecimento. E aí, vamos conhecer os nossos limites, vamos conhecer a nossa autoconfiança, fazer o nosso auto primeiro, né? Muita paciência, muita coragem. Então, assim, precisa realmente ter muita coragem para ficar de cara a cara com o leão. Precisa de muita sabedoria. Então, muito bem representado nesse aspecto também. Aqui também tem o símbolo do signo, né? De fogo. E aqui também representando o naipe de paus. Arcano 9, temos o eremita. O eremita ali com o universo dentro do seu do plexo solar e do esplênico aqui, né? Ele traz o mesmo arquétipo do senhor, da barba longa, da barba comprida, da lamparina, do cajado, né? E aqui tem uma questão muito interessante, tem um detalhezinho que eu achei fantástico, que é a ampulheta, né? Quando cai, por exemplo, esse tipo de arcano aqui em uma relação de tempo, não é uma coisa rápida,
né, que vai acontecer. Primeiro porque vai existir, vai demandar todo o autoconhecimento, né, toda a informação que você tem dentro de si, e vai ter a síntese dentro de si para que você conheça e para depois colocar para fora. Então eu achei assim uma pegada muito bacana, muito legal. Aqui tem uma roda também, que é questão de direcionamento. Aqui bem no pezinho aqui, perto do cajado. Roda da Fortuna, eu achei o máximo isso aqui, porque tem as 4 estações do ano, tem as fases, tem o bebê, tem velho. Então eu achei fantástico. Tem a ampulheta, tem um dragão na parte de trás. Então a gente tem o verdinho, tem a parte seca das árvores. Então tem muito detalhe, tem muita coisa assim que foi feito. É como se fosse um ciclo completo de uma vida. Né? Então a gente está falando desde o bebê, aqui tem casamento, aqui tem morte, tem uma série de coisas. E lembrando, né? E aqui estão todos os astros, né? O planeta, os planetas que nós temos aqui dentro da Via Láctea. Então estão todos aqui do mesmo modo que aqui estão dentro aqui do chakra, do plexo solar aqui do eremita. Lembrando que aqui nós temos várias fases. É lógico, né? Todas as fases, nenhuma fase vai ser eterna. Então a roda da fortuna não é que estamos falando de grana. A gente está falando também de prosperidade, mas a gente está falando de mudança. A gente está falando de que imprevistos acontecem, né? Nem sempre a gente está na parte de baixo. E quando estamos na parte de baixo, a parte de baixo pode não ser, pode não demorar, não tardar a passar. E lembrando que todos os eventos são atemporais, então eles vão acontecer independente da nossa vontade e vão acontecer alguma vez dentro da nossa vida sem o nosso controle, do modo geral. Né? É a grande montanha-russa da nossa vida. Então isso é o que vai tratar aqui, a grande montanha-russa. Exatamente, é praticamente um mini curso de tarô que eu estou passando aqui. Então, esse deck aqui, ele tem esse arcano aqui em específico, ele representa várias coisas, então não é um arcano difícil de interpretar, se você não conhece. E aqui a gente chega na carta da justiça, né? A gente aqui já começa a falar de Libra, né? Aqui temos o aspecto de escorpião, né? De virgem, desculpa, de virgem, aqui. E aí aqui a gente começa a falar de Libra, né? Libra vai tratar sempre das questões da ponderação, né, dos dois lados, das duas escolhas. Então a gente está falando exatamente isso do lado da justiça. Basicamente, imparcialidade, né, escolher entre dois valores, dois lados, né, a verdade. Então estamos aqui como uma mulher representando a justiça. Então temos dois lados, uma balança, dois pesos aqui equilibrados. Né? Então a gente tem os elementos aqui. Né? Questão de estudo, a gente tem a questão dos nós, a divisão aqui, bem no ladinho aqui, a gente tem psique, tem um cupidinho aqui também, então assim, que é a questão do controle emocional, do controle financeiro, controle do modo geral, de modo de equilíbrio, né? Aqui chegamos saindo de Libra, indo para Escorpião, temos a carta do enforcado, pendurado, né? É o que aqui tem uma pessoa pendurada entre dois lados aqui. E uma vez que está entre dois lados, é uma situação que a pessoa se coloca nessa situação, né? Então, é uma pessoa que está sob tormenta e ele acaba caindo, derrubando as suas moedas aqui, que estão dentro que estavam sendo levadas consigo, né? A zona de conforto tá bem longe, então aqui temos uma tempestade, então a gente tem uma questão aqui das escolhas também que foram feitas, e eu gosto de utilizar esse arcano aqui basicamente como uma questão de sacrifício. Então é a pessoa que se coloca nessa condição, né? Ou está nessa condição, está paralisada por alguma questão. Então é o que está aqui.